Olá, meu nome é Gabriel, sou advogado do escritório Burke Advogados. O intuito do vídeo de hoje é comentar a triste notícia que repercutiu na última semana acerca da criança de apenas 10 anos de idade, moradora do município de São Mateus, no estado do Espírito Santo, que se submeteu a um procedimento para a interrupção de sua gestação após ter ficado grávida em razão de ter sido vítima do crime de estupro. Segundo foi noticiado, esta criança por vários anos foi vítima de abusos sexuais. Esses abusos começaram quando ela tinha apenas 6 anos de idade e somente agora, com ela já com 10 anos, esses abusos vieram à tona em razão dela ter se queixado de dores abdominais, ter sido levada até uma unidade de atendimento à saúde, na qual se verificou que ela estava grávida. Dessa forma, no meio de todo esse cenário nefasto, ela se submeteu a um procedimento para a interrupção dessa gestação e é sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Primeiramente, é importante que se diga que o Código Penal coloca como regra geral a tipificação da conduta de abortar. Ou seja, o Código Penal ele considera crime tanto a conduta da gestante que aborta, quanto do terceiro, seja ele médico ou não, que realiza o procedimento nessa gestante. Porém, o ordenamento jurídico brasileiro ele coloca algumas situações nas quais o aborto ele é permitido, sendo que duas dessas situações são postas pela lei e uma pela jurisprudência. A situação posta pela jurisprudência, ela decorreu do julgamento da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54, na qual o Supremo Tribunal Federal, em que pese não ter, por razões argumentativas, chamado essa situação de aborto, ele autorizou que seja interrompida a gestação quando se diagnosticar que o feto é portador de anencefalia. As outras duas situações, essas sim previstas em lei, no artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal, elas dizem respeito a situações nas quais, a primeira, a gestante ela correr risco de vida e o único meio possível para salvaguardar a sua vida seja por meio do aborto, ou seja, ela corre risco de vida e não existe nenhum outro procedimento que pode ser adotado naquele caso para preservar a sua vida. A segunda situação, e essa sim que se aplica no presente caso, diz respeito a situações nas quais a gravidez ela decorre de um estupro. Nessas situações, a doutrina chama essa modalidade de aborto sentimental, humanitário ou ético, justamente porque a razão de ser dessa permissão legal é preservar tanto a saúde física quanto psicológica dessa mulher que se viu grávida contra a sua vontade em razão de ter sido vítima de um crime. Nessas situações, o Código coloca que cabe a essa mulher decidir se deseja ou não prosseguir com a gestação. O artigo 128, em seu inciso 2, coloca ainda que, nas situações nas quais a vítima do crime de estupro for uma criança ou uma adolescente, a manifestação de vontade deve ser dada por seu ou por sua representante legal. Porém, é importante que se diga que a vontade dessa criança ou dessa adolescente deve sim ser levada em consideração. E essa criança ou essa adolescente ela deve ser ouvida através de uma equipe multidisciplinar, a fim de que não se agrave ainda mais o trauma por ela já suportado. E somente nas situações nas quais houver uma divergência entre a vontade do representante legal e dessa criança ou dessa adolescente, é que será necessária uma decisão judicial resolvendo esse conflito a fim de resguardar os direitos dessa criança ou dessa adolescente. Nas demais situações, é importante que se diga que não existe na legislação nenhum requisito que determine a necessidade de uma autorização judicial para que a mulher vítima do crime de estupro possa realizar a interrupção da gestação. Somente o Estado deve tomar ciência da existência desse crime de forma oficial. Dessa forma, basta um boletim de ocorrência no qual seja noticiado a prática desse estupro. Nas demais situações, não existe qualquer necessidade posta pela lei de se ter uma decisão autorizando esse aborto. Por fim, é importante que se diga que no presente caso houve uma grave violação aos direitos dessa criança de apenas 10 anos, que teve não só seu nome divulgado nas redes sociais, como também o endereço do hospital no qual ela estava internada.
A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles conferem direito à integral proteção dessa criança. Dessa forma, não poderia, sob nenhum aspecto, ela ter a sua intimidade e a sua privacidade violada, como aconteceu no presente caso. Gostaria de convidar vocês também a irem até o site www.burk.com.br, no qual já existe um artigo publicado tratando sobre o mesmo tema, sobre as repercussões jurídicas desse caso.